e adolescentes definidos nessa lei. Tá? Então, o Conselho Tutelar, em Criciúma nós temos 2 conselhos tutelares. De fato, nós estamos ligados administrativamente à Prefeitura de Criciúma, mais exatamente ao gabinete do prefeito, mas somos um órgão autônomo nas nossas decisões. Tá? O nosso objetivo maior é defender e garantir direitos de crianças e adolescentes. E direitos estão previstos onde? Em leis. Né? Então é isso. O que nos traz aqui hoje, de fato, né, é a questão da vacinação. Importante destacar, gente, que não se trata de Covid-19 somente. Nós falamos de vacinação. Desde muito tempo, o Conselho Tutelar é notificado por unidade de saúde, por escolas, por qualquer órgão da rede de proteção, pela ausência de vacinação. Isso não é de ontem nem de hoje. Há muito tempo a gente toma essas medidas. Então, o pai e a mãe que não cumprem o seu direito, o seu dever legal de vacinação, o órgão que tiver conhecimento da rede de proteção, ele vai encaminhar para o Conselho Tutelar. E a gente também, por força de lei, não é uma atitude, uma deliberação isolada nossa, é por força de lei, a gente precisa atuar para garantir o direito dessas crianças e desses adolescentes, no caso, o direito à saúde. Com relação à vacinação, como é que tem acontecido, né? Para chegar no Conselho Tutelar, né, para não achar que estamos cometendo alguma perseguição, né, que estamos atormentando famílias, né, que estamos desrespeitando, discriminando, né? Primeiramente é importante dizer que nós, Conselho Tutelar, não temos conhecimento de que em Criciúma tenha uma criança somente que esteja fora da escola por causa da vacinação. Nós não temos conhecimento dessa informação, dessa notícia. Se alguém tenha, por favor, que nos comunique, porque isso é um dever de todo cidadão. Tá? Qual é o protocolo, né? Como eu disse, a gente é comunicado, não é uma determinação nossa, a gente não tira isso do nada, né? Então a gente é comunicado pela rede de proteção. A gente não sai caçando criança que não faz vacina. É porque em algum momento esse pai e essa mãe chegou num serviço e do qual foi cobrado da vacinação atualizada e não teve. E aí esse órgão também é obrigado a nos comunicar. Claro, depois de tomar todas as medidas, né? Como no caso aqui que nós temos, como no caso aqui que nós temos uma informação da Secretaria de Educação do nosso município, né? Que foram para todas as escolas esse ano, colocando como é que as escolas deveriam proceder, faz a matrícula, exige a declaração atualizada de vacina. Não é porque a Secretaria quer, não, é porque é uma determinação de lei. Nós temos uma lei municipal que garante isso, que determina que assim tem que ser, tá? De 2018. Nós temos uma lei estadual e nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei federal, tá? Então, nada disso vem do acaso, tá? Isso é imposição legal. Então, as escolas assim fizeram, matricularam, exigiram, deram um prazo de 30 dias para esses pais regularizarem a situação e, como diz toda norma legal, não sendo regularizada, eles são obrigados a notificar o Conselho Tutelar, tá? O que acontece quando chega aqui, gente? Quando chega no Conselho Tutelar, os pais, de forma muito educada e respeitosa, tá? Não existe falta de respeito aqui com os pais, com as pessoas que aqui vêm, tá? Até eu vi um comentário outro dia, que incrível, né? Eles chegam aqui todos preocupados, nervosos e saem tranquilizados, porque eles sabem que a gente está aqui para resolver a situação, para ajudá-los a resolver isso, que esse é o nosso objetivo maior. Os pais aqui são conscientizados a respeito dessa obrigatoriedade legal e também da importância que é a vacinação das crianças. A gente também dá mais um prazo para eles, né? Pensar a respeito, conversar com seu companheiro, né? Dar um prazo para eles ir até a unidade de saúde, colocar as vacinas em dias. E aí sim, na maioria das vezes a gente tem tido êxito. Isso está acontecendo. Em um caso ou outro, aos pais mais resistentes. Por conta disso, eles não são, jamais foram desrespeitados, tá? Perseguidos, né? Não. A gente explica qual é o protocolo legal, tá? Com o encaminhamento próximo,
que é o encaminhamento ao Ministério Público para que ele tome as medidas legais nesses casos. E assim é que vem acontecendo no Conselho Tutelar de Criciúma. É importante a nossa presença aqui hoje, porque precisa, né, a sociedade precisa, essa resposta que a gente está trazendo aqui é para a sociedade criciumense. De que o Conselho Tutelar, nós temos a responsabilidade e nós atuamos de acordo com a lei, né? Então, nós estamos sempre de porta aberta para conversar, explicar, né? E receber qualquer cidadão criciumense que tenha dúvidas. Então, que venha até a gente, que a gente está disposto a acolher e explicar qual é a finalidade maior do Conselho Tutelar. Vou dar um adendo aqui à fala da conselheira Vanderleia, que o Conselho Tutelar não está perseguindo família, não está aterrorizando ninguém, não vai na casa de ninguém pegar a criança, tirar a guarda porque não fez vacina. A conselheira aqui em questão já falou que é a lei, a vacina entrou no calendário nacional de vacinação, ela é obrigatória fazer como todas as outras. Vem famílias aqui que não fizeram nenhuma vacina e é feita o mesmo procedimento. Então não é de hoje isso. E o que acontece, o que acontece é que o Conselho Tutelar, ele garante direitos da criança e do adolescente. Se, como foi falado, né, que a gente tem que respeitar a questão do pai querer, a família querer ou não, isso não tem que ser discutido. A lei está aqui, ela não serve para ser discutida, ela serve para ser cumprida. E quando esses não fazem, pai, mãe ou responsáveis, cabe ao Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção, ir lá e fazer esse papel. Outra questão que a sociedade tem que saber é que o Conselho Tutelar, ele age também nas políticas públicas na área da criança e do adolescente. Que nós fiscalizamos sim o Poder Executivo, quando chega lá, pai e mãe, o neurologista demora uma semana, um mês, um ano, é aqui que ele vem em Conselho Tutelar para requisitar esse serviço. É quando não tem mais vaga nos abrigos, que agora vai ser aberto outro abrigo sexta-feira, com mais 20 vagas, é através do Conselho Tutelar. É através do Conselho Tutelar que se tem o segundo professor graduado e não de ensino médio para as nossas crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão aterrorizador, perturbador e muito menos discriminando famílias. Todos aqui são tratados de maneira igual, tá? A vacinação do Covid, que é o que está mais em alta, que foi falado, que tem sim pessoas que vêm aqui, a gente respeita, com cunhos filosóficos, religiosos, políticos, são eles. Não querem vacinar, mas eles têm, a gente tem o dever e a obrigação de dizer as consequências disso. É isso que o Conselho faz. Se ele optou por ele não fazer a vacinação, lá na frente ele vai ter a consequência da escolha. É só isso que a gente explica. Ninguém vai tirar a criancinha, ninguém vai pegar, ir lá na casa, pai e mãe, que não fez a vacina, e pegar o seu filho à força e retirar, porque não é papel do Conselho Tutelar. Quando ele faz um acolhimento emergencial, que esgotou todas as possibilidades da rede de atendimento e dos direitos violados. E se for para a gente falar de questão de escolhas, então, se um pai escolher não levar o filho para a escola, então aí vai ser uma escolha dele. Se ele escolher não levar ao médico, é uma escolha dele, está na lei, tem que levar. Então, nós estamos aqui, o Conselho Tutelar, em 2, para dizer que nós somos e preservamos os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós não somos um órgão perseguidor. Nós somos um órgão que garante o direito das crianças e das adolescentes. Daqueles que têm pai e mãe e daqueles que às vezes têm pai e mãe e esses não cumprem com o seu papel. Esse sim é o papel do Conselho Tutelar. E tudo isso está em lei. Não se faz nada que está fora da lei. A
Acho que seria isso que a gente quer colocar. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Quero deixar claro que tu falou de acolhimento institucional, para que não haja interpretações dúbias. Certo. Falta de vacina não é causa de acolhimento institucional, tá? É, o que eu quis dizer é que nós não vamos entrar lá na casa e pegar, e nem de falta de acesso à escola. Porque toda criança tem que ter direito à educação. Então não é porque ela não é vacinada que ela não vai ter direito à escola. Ela vai sim, apesar da lei de 2018 aqui, falar que ela tem que, no ato da rematrícula, tá lá a vacinação, ela tem que estar declarada e atualizada, nenhuma criança fica sem ser matriculada no município. Nenhuma. É direito dela estar. É dado o prazo, o pai leva e faz a vacina. Certo? Então, nenhuma criança está fora da escola porque deixou de vacinar. Não. Em Criciúma não tem. Se alguma criança está fora da escola é porque não tem escola. Aí é o município que vai ter que construir mais escolas. Aí é outra medida, que a gente não vai entrar no mérito agora, que é outra violação de direito. Nós estamos falando de vacina. Também faltavam vacinas no município de Criciúma, também o Conselho Tutelar agiu, né? Então a questão mesmo de cumprir a lei, né? De cumprir a lei, não tem como fugir disso. E a gente quer que fique isso bem claro para a sociedade criciumense, tá? E o Conselho Tutelar está aqui para garantir o direito das crianças e dos adolescentes e é ponto, é isso. Não tem o que discutir e a gente se eximir de cumprir a nossa atribuição, que também está prevista aqui no Estatuto, nós também responderemos, tá? Então é isso, gente. Vocês têm algumas dúvidas? Eu posso fazer uma finalização? Claro. Sim. Eu gostaria de ler um artigo do Ministério Público e que, né, em atenção à legislação referente à criança e adolescente, que nos diz o seguinte: os pais ou responsáveis têm o dever legal de assegurar que as crianças recebam todas as vacinas recomendadas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso significa que vacinar crianças não é apenas uma escolha individual dos responsáveis, mas uma responsabilidade social, pois protege não apenas a criança vacinada, mas também aqueles que, por razões médicas, não podem receber imunizações. Negligenciar essa obrigação pode configurar violação dos direitos das crianças. Quantas notificações vocês têm de crianças que não foram vacinadas contra a Covid em Criciúma? Assim, eu vou falar como eu conselheira, eu, individual, tá? Eu tenho 100 notificações, um exemplo, tá? Eu, 20, 19, 18 que não vacinaram. Só contra a Covid? Só contra a Covid. Só tu, então cada uma de vocês tem essa Tem média? uma quantidade, só que a gente não tem agora definido o número, porque não terminou ainda os atendimentos, não terminaram ainda as notificações, estamos recebendo ainda da escola. E daí qual que é o protocolo? Porque vocês deixaram claro que a matrícula não é impedida, até porque a criança estudar também é um direito básico, tal qual a vacina, né? Mas aí como que é procedido se mesmo após esse contato o pai não vacinar a criança? Que tipo de penalização ele tem? Ele assina uma advertência e é encaminhado para o Ministério Público com as medidas cabíveis para cada caso. Aí já é um processo individual. Já é um processo individual. E já teve alguma penalização aqui em Criciúma? Sim. Tem um número, uma quantidade? Não temos. Qual foi a penalização? Multa e vacinação. É que a multa é de 3 a 20 salários mínimos. Aí o promotor encaminha para o juiz, o juiz vai definir o valor da multa. Tá? Nosso colegiado recebeu no final do ano passado da FASC mais ou menos umas 250 notificações. Dessas 200 notificações, o nosso conselho encaminhou para o Ministério Público 18 famílias. Aí, mas isso é em relação à Covid ou à vacinação em geral? A Covid. Tem outras vacinações juntos, né? Esporadicamente. Em relação à situação que nos traz aqui, que levantou a maior parte dos questionamentos, que é a vacinação contra a Covid, que foi a manifestação do prefeito. A minha pergunta é no sentido de que se o Conselho tem os índices de mortalidade infantil por falta da vacinação do Covid. Não tem no Criciúma hoje criança que tem esse índice. Tá, então no caso o Conselho não tem um índice de mortalidade ou possível mortalidade em caso da porque falta de vacinação. Isso não é atribuição do Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar cumpriu o que está na lei. O que está na lei o que é? É a obrigação dos pais colocar em dia as vacinas que estão incluídas no Plano Nacional de Imunização, inclusive a vacina da Covid. Então chega para nós, se o pai não colocou a vacina em dia, não importa se é da Covid, se é do sarampo ou outra imunidade.
ele tem que colocar a vacina em dia. E não colocando a vacina em dia, na recusa dele dentro do prazo a gente estipula, é encaminhado ao Ministério Público para tomar as medidas legais com relação ao pai não ter colocado a vacina em dia. Então esse índice de mortalidade não chega para nós, porque não é nossa atribuição, isso é a atribuição da área da saúde. É que independe se tem mortalidade ou não. Vocês precisam fazer cumprir o ECA e a vacinação está no calendário Fazer cumprir o que está na lei. Agora, ainda falando sobre o vídeo, ele fala em direito individual, que o pai precisa escolher se o filho vai ser vacinado ou não. Na abordagem que as conselheiras fazem com os pais, vocês precisam de alguma capacitação para lidar com questões religiosas, questões ideológicas? Como é que é esse lidar com os pais quando vocês conversam com eles? Eu posso responder. Eu atendi base de 34 a 35 pais. Tá? Desses 34 a 35 pais, exatamente dois se negaram a vacinar. Por quê? Quando começou a vacinação aqui no Brasil, tá? Muitos de nós hoje estamos andando, estamos com saúde, porque nossos pais foram inteligentes. Foram tão inteligentes que nos vacinaram. Acreditaram na ciência. Acreditaram na ciência. Daí muitos dizem assim para mim, foi muito rápido essa vacina. Foi muito rápido porque ela não matou somente pobres, negros, índios, quilombolas. Ela matou atores, matou empresários, matou muita gente. Então, quem investiu nessa pesquisa não foi eu, porque eu sou pobre. Não foi eu. Foi os empresários que fizeram fila, escondidos para tomarem vacinas. Tá? Daí, quando tu ouve de alguma pessoa que está no comando da nossa cidade dizendo eu vacinei meus filhos, mas vocês vacinem se quiserem, hipócrita. Então, Hipocrisia total. Desculpa, só deixa eu terminar. Eu sei que eu disse que não ia falar, mas a gente não queria fugir do foco. Nós não queríamos fugir do foco. Mas desculpa. Mas, criciumenses, a vida de vocês está em perigo sim. Porque nós não podemos morrer por ignorância. Tá? Eu sou mãe, sou avó e acredito no Brasil, sou brasileira. Acredito que os nossos cientistas não iriam fazer uma coisa para nos prejudicar. Desculpa se eu falei demais. Mas pegando, Deixa eu só só um pouquinho. terminar aqui a pergunta dela. Eu ia comentar a pergunta dela. O que acontece, né? A gente está aqui... Aqui cada um tem sua história de vida, tem suas ideologias. Aqui, pra gente, isso não vale. Pra gente, o que vale é isso aqui, tá? É aqui o plano de imunização que fez com que o Estatuto está cobrando essa vacina também, tá? É isso que pra gente vale. Não, entre essas 100, entre essas 30, essas 50, a gente escuta muita coisa. A gente aqui é desrespeitado. Porque tem aqueles pais que não vacinam, que não vão vacinar. Para nós, de forma respeitosa, tudo bem, a gente entende. A gente entende aqui a tua colocação. Você precisa entender o que eu estou colocando, que é uma obrigação de lei e que vai ter esses encaminhamentos e as consequências, ok? E é assim que tem acontecido. Inclusive, até uma pessoa que entrou aqui filmando, colocou na rede social, expôs o nome de uma conselheira. Outra conselheira chegou na rua e alguém abordou ela de forma agressiva. É tu que é a Morgana, porque a Morgana está na rede social, né? É tu que é a Morgana, e ela disse... Não sou eu. Segurança então a gente está se sentindo também acuado, né? A gente acha que quando tem uma autoridade máxima do município e faz um tipo de fala dessa, também está nos deixando vulneráveis, né? Porque tem pessoas que são respeitáveis na nossa cidade, mas tem pessoas que também não entendem, não querem entender. Nós estamos aqui tratando a todos da forma igual, tentando fazer da melhor forma possível e, de fato, gente, cumprindo a lei. É isso que a gente está fazendo. Tá? Independente de qualquer ideologia, né? Vem aqui, a gente já viu mãe que não saiu do balcão falando, brigando, gritando. A gente vai fazer o quê? Nós explicamos que está escrito na lei, é isso? Chegou no conselho, tem um direito violado, tem que ser aplicada uma medida de proteção. E é assim que está sendo. Tá? Não, só para complementar, não está sendo desrespeitada nenhuma família, é conversado, e encaminhado. E eu só quero colocar, diante desse discurso
que foi colocado na rede social ontem, colocou em risco sim a segurança de todos os conselheiros tutelares. É que eu não fiz ainda. Inclusive com É a minha vez. ligações, abordagens na rua. Então a gente tem que cuidar. Segurança que nós já não temos. Segurança nós já não temos. A gente sai com a polícia, a gente trabalha com a polícia civil, com a polícia militar, com todos os órgãos de segurança. Eles usam colete, eles têm arma e a gente não tem. A gente tem, aqui ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente está cumprido. Só para encerrar, só para complementar aqui essa fala aqui das minhas colegas, é importante também colocar com relação que chega aqui pais com um atestado médico, dizendo que a criança não pode fazer a vacina. Nós não somos médicos, não somos especialistas, não somos. Então, dependendo do atestado, nós encaminhamos também para o Ministério Público. Porque lá, tanto o Ministério Público como o Judiciário pode solicitar um relatório minucioso do médico se realmente aquela criança, a imunidade dela não permite a vacinação. Porque não temos essa qualificação na área da saúde para designar se aquele atestado pode ou não comprovar que aquela criança pode ser vacinada ou não. Há alguma nota, alguma ação que o Conselho Tutelar vá fazer dentro do Ministério Público em relação à fala do prefeito? Sim. Certo. A senhora fez um discurso muito direcionado e direcionando o posicionamento da senhora. Acredito que a senhora não fala em relação e nem por todos os conselheiros tutelares, mas a senhora fez um discurso no pronunciamento defendendo a vacina. A minha pergunta vai no encontro de saber se o Conselho Tutelar ele vai se responsabilizar, porventura, se alguma reação adversa for provocada por essa vacina. Porque a senhora fez um discurso falando que as pessoas têm que se vacinar, etc. e tal. Então eu queria saber se o Conselho Tutelar ele vai se responsabilizar se porventura alguma criança sofrer alguma reação por conta da vacina do Covid-19. Como é que é o teu nome? Meu nome é Charles. Ô Charles, eu acho assim, toda reação, tá? Toda vacina tem uma reação. Eu não vou me responsabilizar por uma coisa que é os pais que têm que fazer. Tá? Eu falei aqui, né? Eu sou uma conselheira, falei aqui não só até por mim mesma, por experiência que a gente tem, tá? Desculpa até os meus companheiros, mas não vamos nos responsabilizar porque é a saúde. É assim. A gente está cumprindo a lei. Pode deixar que eu termino. E também, eu estou aqui dentro, tá? Quando eu fui eleita, eu estou aqui dentro para seguir a lei. E eu não vou abaixar essa lei até terminar essa entrevista, sabe por quê? Porque eu estou aqui para cumpri-la. Tá? Eu estou aqui para cumpri-la. E a partir do momento que eu tiver que abrir isso aqui, ler e reler várias vezes para não errar, eu vou fazer. Deixa eu só concluir. Então, Charles, todo respeito ao repórter que tu não pode transferir para o Conselho Tutelar uma responsabilidade que não é nossa. Nós estamos aqui para cumprir o que está na lei, o que está no Estatuto. O Ministério da Saúde incluiu no Plano Nacional de Imunização a vacina da Covid. Se o Ministério Público incluiu, se tiver que alguém ser estudado, não somos nós. É lá o andar de cima. Se ele incluiu no Plano Nacional de Imunização, a vacina passou a ser obrigatória. Então, tu não pode responsabilizar o Conselho Tutelar uma situação que vem lá de cima, que é uma lei federal. O Conselho está aqui para cumprir a lei. É a mesma coisa que perguntar se um pai que é negligente que espanca o seu filho, o Conselho Tutelar é responsável. Exatamente. Ou uma criança que aí eu vou te devolver a pergunta. Os pais se o pai e a mãe tem que respeitar se eles querem ou não querem. Então agora nós vamos respeitar, vamos entrar no mérito então, mas vamos respeitar se o pai vai violentar ou não a criança sexualmente, 4, 5, 6 anos, vamos respeitar o querer dele ou vamos cumprir a lei? Aí é de quem a culpa? Pode responder. Não, eu não tenho que responder, eu não sou um entrevistado. Não, mas a gente está conversando contigo sobre isso. E aí tu trouxesse à tona algo que você de responsabilizar, igual a fala de que nós estamos aqui justamente esclarecendo para a sociedade que existe uma lei que ela deve ser cumprida, que tem que cobrar a nível nacional, aí que tem que ser cobrado do Conselho Tutelar. Então, faça questionamento: cobra de quem o estuprador? Cobra de quem o violador de violência psicológica? De violência física? Cobra de quem? Do Conselho Tutelar? De você, pai e mãe?
Nós estamos aqui para garantir direitos e vamos ficar até o fim. Está aqui a lei, essa lei é a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é isso que a gente vai fazer, com todo respeito, sem discriminar ninguém, nenhuma família. É isso que o Conselho Tutelar de Criciúma faz. Era isso que a gente queria... Questões ideológicas. Questões ideológicas e políticas e religiosas são a parte. Eu queria perguntar para você, a gente sabe que esse assunto tomou essa repercussão desse tamanho por causa da fala do prefeito. Como você mesmo já falou, estamos aqui para cumprir a lei, inclusive uma lei municipal. Sim. Vocês acham que o prefeito fez aquilo lá para fazer média com a população usando o Conselho Tutelar de bode expiatório? Eu penso, particularmente, que você deve perguntar isso a ele, tá? Tanto que nós não estamos aqui para responder para ele, tá? Porque eu entendo, tá? Eu te pergunto que no momento que você fala que a sua segurança está em risco com esse tipo de fala. Ele sabe disso também, ele também tem conhecimento disso, da situação que nós estamos nesse local, ele também tem conhecimento. Mas nós resolvemos fazer disso aqui, essa coletiva, para responder para a sociedade e não o prefeito. Porque se a gente quisesse responder para ele, a gente chamaria ele aqui. Ou a gente iria lá. Nem que não vem, mas eu chamaria. Mas não, então isso não essa necessidade que tivemos em relação à sociedade criciumense, que infelizmente muitas vezes entende pouco o que é o Conselho Tutelar e que a gente sempre que tem oportunidade está dizendo. Se tenham dúvidas, liga. Venham. Aliás, houve já um entendimento entre Secretaria de Educação, Prefeitura de Criciúma, Secretaria de Saúde, em que a população criciumense deveria ser esclarecida através de um vídeo explicativo com relação à vacinação. Só que não houve, né? Aí houve esse suposto vídeo ali que vocês tiveram conhecimento, né? Então, esse de esclarecimento, que era o essencial, que foi o acordado, que era para ter sido colocado nas mídias, nas redes sociais, não foi feito. Então, onde houve todo esse desentendimento. Se houvesse, em tempo hábil, sido colocado esse vídeo explicativo nas redes sociais, talvez não estivesse gerando toda essa polêmica. E a população estaria esclarecida do seu dever, da sua responsabilidade, especialmente os pais. E hoje a gente não teria tantas demandas que a gente mandou, que a gente tinha de crianças, que os pais nem apareceram após esse vídeo. Até porque, né, a rede de proteção, né, que no caso aqui é saúde, educação e todas as demais do município, trabalham em parceria com o Conselho Tutelar, tá? Tanto que está acontecendo aqui, ó, isso aqui é o cumprimento exato da lei. As unidades de saúde também, fazendo, a gente pede uma toda atualização, a vacinal das crianças, tranquilo isso. Então, eu esperava que o prefeito também tivesse esse conhecimento, nessa linha também. Quantas famílias não apareceram depois do vídeo que vocês estavam aguardando? Eu tinha 17 notificações, veio 10. Porque fala que o Duas prefeito, não, disseram se o que prefeito não disse que não vinha, precisa, não vai vir. E um disse que vai fazer na próxima terça-feira. Já é um tema E polêmico também. os Já é um tema outros, muito polêmico, então. Daí os Mas- outros nem apareceram. Mas o que a gente quer dizer, se complicou, se ficou difícil, ficou. Se foi um destrabalho, um negacionismo da parte dele, a gente não sabe, mas, né, acreditamos que ele violou o direito da criança e do adolescente quando ele coloca aquelas palavras e colocou, sim, a nossa segurança em risco. Como indagação, vocês falaram que uma conselheira já foi ameaçada. Vocês estão temerária. Falaram de ação do prefeito. Vocês pretendem acionar na Justiça Comum, levar ao conhecimento do Ministério Público, vão fazer isso a curto prazo. Qual a decisão de vocês até o momento? Eu vou responder rapidamente. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu não disse que uma conselheira foi ameaçada. Eu disse que por conta do caso que a Morgana foi exposta na rede social, então tinha o nome de Morgana, conselheira tutelar. Outra conselheira estava na via pública em horário de almoço e foi interpelada por uma senhora. Você que é a Morgana, de uma forma assim, só isso. Né? Então ela respondeu que não e a pessoa se afastou. Foi No isso. tocante à ação, Ministério Público, a Esfera Civil e outros encaminhamentos. isso a curto prazo vocês pretendem Sim. fazer? Será uma ação conjunta, é o individual ou será uma ação Conjunto é individual.
Conjunto individual. Quanto ao prefeito? Só a colocação do prefeito, é isso? Sim, contra a colocação do prefeito. Você pretende enquadrar o que? Responsabilidade? Estamos estudando. Estamos estudando. Estão estudando. Até porque o Conselho Tutelar não tem nenhuma equipe extra além do que. Vocês a pretendem nossa contratar um equipe. advogado? Você já tem um advogado? Já. Já tem um advogado. Até porque se for a questão da ameaça, vai ser na esfera criminal. Sim. E a outra é o Ministério Público da Segurança. Mas vamos esperar em próximos capítulos. E o Conselho Tutelar está aqui para garantir o direito de todas as crianças e adolescentes do nosso município de crianças, com respeito e dignidade. E obrigada a Não só com todos. as crianças, mas com as famílias também, né? Obrigada a todos que estiveram aqui. E estamos sempre de portas abertas, gente. Quando tiverem dúvidas, vão as pessoas. Por favor, de cada um. Se puderem falar em voz alta, daí acho que todo mundo